Quem tem o celular, acesse aí o grupo da igreja. Nossa lição está toda lá. Porque nós ainda estamos trabalhando na melhoria aqui da transparência, então por isso a gente nós não vamos jogar tudo aqui no telão. E a aula, normalmente, ela não é muito fiel à revista. A revista é um norte, claro que a gente vai falar o que está aí, mas ela está melhor aí no celular, inclusive as figuras que nós vamos tentar jogar aqui. Conseguiu, João? Isso, não é o João que está lá, é o pai do João. Aí, ó, o telão aqui na minha frente fica maravilhoso. Ali dá para ler lição de número 12. Dá para ler aqui embaixo? O que está escrito ali? Amém. Então é Ezequiel mesmo, né? Vocês entenderam Isaías? Mas não é possível. Então, o que fala lá em Ezequiel 47? Nós vamos ler compassadamente, mas assim, de acordo com o desenrolar da lição. Eu quero só que você fique aí antenado, deixa a Bíblia aberta, tá bom? Para a gente ganhar tempo, ok? Então, o título da nossa lição é Imersos no Espírito, nos últimos dias. E nós vamos ver o que é estar imerso. A palavra já diz, imerso é estar mergulhado, não é? Abaixo do nível das águas, no meio, afogado, está imerso no Espírito nos últimos dias. Aí, alguém consegue conectar no celular aí, no grupo da igreja? A lição está aí. Nós vamos tentar nos guiar também por aí. Então, olha só, os primeiros versículos aqui de Ezequiel 47 diz o seguinte: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E a palavra que eu quero pegar aí é depois disso. O texto, o capítulo começa assim, depois disso. Se é depois disso, tem algo anterior, não é? Se tem o 2, é porque teve o 1, né? Deixados para trás 2. Opa, e o deixados para trás 1? Então tem 1. Então, na verdade, essas lições, elas têm uma sequência. Então, não dos eventos, dos acontecimentos, mas do ensino, do princípio. Então, Deus, ele se apresenta a este profeta, desde o início deste livro, e ele vai dando a ele revelações para ensinar o povo alguma coisa. Então, acontece um episódio, depois outro e outro, mas sempre com um alinhamento de propósito. Então, é uma sequência nesse sentido, ok? Mas especialmente, da lição 10 para cá, nós estamos estudando, mais que diretamente, o tema restauração. Restauração. Então, vou tentar seguir isso, se você tem o seu material. Se não tem, se não conseguir conectar, no grupo da igreja. Não, tem, é isso.
Vocês não conseguiram? Então você tem também. Essa lição é uma continuação do tema restauração, que começou a ser abordado desde a lição número 10. Vocês se lembram o que foi feito lá o que foi estudado na lição número 10? Quem lembra? O capítulo do livro de Ezequiel foi o qual? Lá na lição número 10. Capítulo número 37. Muito bem explanada pela pastora Meire. A pastora Meire deu uma aula diferenciada. Aula de número 10. Através da visão que o profeta teve, descrita no capítulo 37, que é o vale de ossos secos. Na oportunidade foi descrita uma grande quantidade de ossos que estavam espalhados num vale, numa grande depressão, e a situação daqueles ossos era de total sequidão. O texto lá fala que os ossos estavam sequíssimos. E aí a professora, no dia, salientou que para que esses ossos chegassem a esse estágio de sequíssimos, chegava a doer nos olhos quando se olhava para aqueles ossos. Isso denotava que há muito tempo eles já estavam expostos ali ao calor e às intempéries. Ou seja, eram corpos que agora mortos, já sem pele, sem tendões, sem pelo, sem nada, sequíssimos. E como venta muito naquele vale, o texto nos leva a entender que eles estavam todos misturados. O corpo humano tem em torno de 208 ossos. Imagina, tem osso aqui, ó, que é a falancheta, é muito pequeno. E o osso, depois de seco, ele fica leve. Então, tinha uma mistura tremenda. Estavam ali espalhados por aquele vale. E vale, nós já vimos também naquela lição, e vamos relembrar hoje, que é uma depressão, é um local baixo, é um local abaixo do nível do solo. É como se fosse uma grande bacia, comprida, e ali estavam os ossos expostos, e eles estavam mortos há muito tempo. Aqueles ossos demonstravam uma total desolação e desesperança. Porém, quando Ezequiel, obedecendo a ordem do Senhor, profetiza para que eles sejam reconstituídos, os ossos se reencontram. E aí o texto lá vai falar que cada osso procurou o seu osso. E eu achei interessante isso. Teve uma época que nós fizemos uma peça teatral com essa cena. E nós tínhamos ali o fêmur, ali nós tínhamos aqui o rádio, ali as falanges. E aí quando leu-se esse texto, cada um correu procurando o seu próprio osso. Agora imagina que barulho de osso se encontrando no ar. Cadê o meu par? E os ossos procuraram os seus pares, e cada um se encontrou e formou ali os corpos. E os corpos, então, são formados. E ocorre que ali ocorreu, e foi muito bem enfatizado, gostei muito da aula, a restauração física de Israel. Isso agora, no século passado, foi consolidado através de uma resolução da ONU, por volta de 1948, o reconhecimento da nação de Israel, como nação, como Estado. E isso, então, fecha aquela primeira parte da revelação, que é quando os corpos são formados. O osso encontrou o seu osso, e teve tendões, e teve até peles, tinha até semblante, dava para saber quem era o soldado. Porém, não tinha vida. E aí a professora disse que essa segunda parte era algo que aconteceria no futuro.
as revelações de Ezequiel, aqui, muitas delas já até aconteceram, mas grande parte está jogada, está remetida para o futuro. E essa segunda parte, que da restauração, ainda iria acontecer. Lá na Revelação, no capítulo 37, aconteceu, o profeta profetizou, e o Espírito veio e entrou, e aqueles soldados se levantaram. Mas na aplicação, porque ela se referia ao povo de Israel, eles ainda estão só corpos, ainda não têm vida, porque eles ainda não foram salvos, ainda não receberam o Espírito Santo, ok? Então isso foi lá na lição 10, já que essa é uma continuação, vamos ter uma ideia panorâmica destas anteriores. Aí depois, na lição 11, que foi da semana passada, o professor Edilson aqui abordou a questão do templo. Vimos a descrição do templo que está descrito nos seus mínimos detalhes, do capítulo 40 ao 46. O Espírito revelou para Ezequiel, e foram gastos aí vários capítulos só discriminando os detalhes daquele templo. E ele disse: é o templo do milênio, é o templo futuro. E ele estava ali então detalhado a metragem e o que estava também compondo a sua mobília. Foi-nos mostrado que este templo é completamente diferente dos primeiros. Desde quando o povo viajava pelo deserto, já existia uma figura, mesmo que simbólica, de templo, porque eles armavam tendas, onde era abrigado, ou estava instalado ali o tabernáculo, onde tinham os utensílios de adoração, de sacrifícios. Então, dali depois veio o templo de Salomão, o templo pós-exílio e o templo de Herodes. Pelo menos esses foram os principais, e este último foi destruído já na era cristã, por volta dos anos 70, pelo general Tito. E não se fala mais em templo físico daí para cá, em termos históricos, que aconteceu de fato ainda não. Então, esse templo aqui, que nós estamos visualizando nesses capítulos, e o texto vai dizer, lá no capítulo 43, versículo 10, que é um templo perfeito, não construído por mãos humanas, perfeito. Então nós entendemos, e os textos nos remetem para isso, e alguns comentaristas para isso, que ele simboliza o próprio Cristo, porque é perfeito. E a gente vai perceber que nesta descrição deste templo, não tem nele alguns utensílios que tinham nos outros. Por exemplo, aqueles usados para o sacrifício de animais. Por quê? Porque, segundo Hebreus, o sacrifício suficiente, definitivo, eficaz, perpétuo, já foi realizado, que é quando Jesus morre, ele foi o sacrifício perfeito. Então, como esse templo aqui ele é futurístico, e ele vai dizer, inclusive, alguns dizem que vai estar lá no milênio, e milênio que eu gostaria de colocar como um tempo em que Deus vai estar plenamente no controle, né? E eu não vou me preocupar com colocações polêmicas aqui, mas vai haver um tempo em que Cristo estará dominando plenamente. Ele tem o domínio hoje, mas ele não está dominando plenamente, ele não está permitindo a ação do nosso inimigo, não é? E alguém disse aqui essa semana passada que o inimigo ele é como um cavalo encabrestado, não é? Ele é regulado pela mão e pelo poder de Deus, ok? Naquele tempo ele vai estar manietado
então nós vamos ver que a plenitude de paz e de harmonia vai ser vista, ok? Então nós vimos aí a lição número 11, muito bem explanada pelo professor Edilson. Até que todos cheguemos, aqui eu estou só endossando a questão do templo como Cristo sendo um modelo. O templo perfeito, não feito por mão de homens, é Cristo. Vamos pensar dessa forma. E aí, lá em Efésios, fala o seguinte, que nós precisamos continuar crescendo até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse deve ser o seu e o meu alvo. Nós não atingimos ainda a perfeição e não temos como atingi-lo em carne, mas precisa ser o objetivo de cada jovem, de cada adolescente, de cada ancião, de cada anciã, de cada um de nós. Precisamos estarmos andando nesta direção, ok, Pati? Amém? Aí, então, fomos lá na lição 10, na lição 11, e agora adentrando na lição 2, e já provando que realmente tem uma sequência aí, pelo menos de raciocínio, nós vamos ver aí o seguinte, como que começa, e já lemos aqui, o capítulo 47. Depois disso, não é aí o primeiro versículo do 47? Depois de tudo isso que eu falei, depois de Deus colocar e mostrar o estado deplorável em que o seu povo se encontrava, e apontar uma solução, e apontar um caminho, depois de tudo isso, ele passa então a mostrar aqui essas águas, essas torrentes de águas cristalinas que vai sair de debaixo do umbral do templo. Do templo. O que é o templo aqui? Nesse raciocínio, o templo é Cristo. Concorda não, teólogo? Né? E é por isso que nós não vamos entrar. Vamos colocar como Cristo. Até conversando com o doutor Edilson e com outro colega, a gente falou, olha, é melhor a gente ficar na lição e falar do princípio, falar realmente do que ela quer ensinar, porque a corrente teológica é diferente, mas não muda o ensino principal, queridos. Isso aqui é importante, não é? Nós temos a Igreja Batista Renascer, que ela é uma igreja relativamente jovem, e nós temos aí um público, uma membresia, que vieram, muitos de nós viemos de outras denominações e de outros ensinos, outras correntes. Mas quando eu discutia isso com o meu professor de seminário, ele falava assim, no que é essencial, nós temos que estar unânime. O resto é amor, ok? Porque muitas alegorias, muitas interpretações, esse autor mesmo aqui, o comentarista da nossa revista, ele é 100% assembleiano. A Assembleia de Deus é uma das igrejas centenárias que tem no Brasil. E a doutrina deles, a confissão de fé, é muito arraigada e eles não abrem mão de nenhum milímetro. Não abrem mesmo. Aí nós temos do outro lado uma igreja presbiteriana que também é centenária, uma cristã evangélica, uma congregacional e que tem também as suas doutrinas bem arraigadas e alguns pontos a divergência, mas no essencial nós estamos juntos, de acordo. Amém, queridos? Que nós temos que ser um modelo, seguir o modelo de Cristo, que é o modelo perfeito, estamos de acordo, ok? Então, vamos dar sequência aí. Sobre o aspecto escatológico,
já dissemos que os acontecimentos descritos nessa visão também é a antecipação de eventos apocalípticos, ou seja, são futurísticos. Então, nós vamos tentar entender a visão, o que Ezequiel viu ali no capítulo 47 do seu livro. Aqui eu gostaria de ter a minha... Vamos ver se eu consigo colocar pelo menos uma... Dá para ver? É mesmo? Que bacana. Aqui para mim está perfeito, ali também está perfeito. Nós estamos trabalhando nisso, né, pastor? Vai vir uns técnicos aí que vão nos ajudar. Essa semana. Amém. E vai ficar bem melhor para a gente entender essas coisas. Olha só. Depois disso, me fez voltar à porta da casa do templo, e eis que saíam águas. Olha lá, água aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é água. Tá vendo aqui ou não? Tá saindo lá daqui, ó, debaixo do umbral. Umbral é como se fosse aquela soleira ali. Então tem a porta do templo. Vamos nos colocar aqui dentro daquele templo. Dali do lado direito estava saindo um fio de água, um fiozinho de água. E aí, o Espírito pega Ezequiel e fala assim: vamos sair daqui, porque o templo, ele era cercado, como vocês estão vendo ali, e ele tinha várias portas, ok? Tinha a porta que ficava de frente ao umbral, que é a porta do Oriente. Tinha a porta do sul e a porta do norte. Então, o Espírito pega o profeta e, ao invés de ir direto para a porta do Oriente, que estava à frente dele, o Espírito vai conduzi-lo pela lateral esquerda aqui. Ele vai sair nessa porta, vai rodear todo este muro, aqui, ó, ele sai por aqui, ó. Ele vai rodear aqui e vai ficar parado aqui em frente à porta do leste, a porta da frente. Mas por que não sair diretamente pela porta? Porque o texto vai nos dizer que ela estava trancada, fechada, não podia ser usada. Por quê? Porque nós vamos ver lá, nos capítulos 43, verso 2 a 4, e no 44, versículo 2, que o Senhor teria entrado por esta porta aqui, essa porta da frente. Aqui a porta fica bem em frente ao templo, e a sua glória encheu o templo, e após isso essa porta ficou fechada, lacrada, por um tempo, não é? E nós não vamos entrar muito nisso. Então ele não podia usar isso aqui. Ele usou, ele saiu por aqui, rodeou e ficou parado aqui. E depois, nesse momento aí, ele fez sair o caminho por fora, no versículo 2 fala isso, até chegar nesse momento aqui. O Espírito conduz o profeta, ok? Aliás, e é bom até lembrar que essa visão, ela foi em espírito. Ele estava com o quê? Sonhando ali. Igual a visão do vale de ossos secos. Ele não foi literalmente até um vale onde tinha aqueles ossos. Ele foi levado ali em espírito, ok? E aí, começam as medidas. E saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel. Um cordel é o mesmo que um carretel. Naquela época, fazia-se medida de distância com uma corda, uma linha. E aí está o carretel muito claro. Então ele saiu com essa mão, esse na mão. Se eles queriam medir altura, eles usavam uma cana, um bambu, uma haste de madeira, que media em torno de 3 metros. Mas a medida para a distância era isso aí, era um cordel. E aí lá no início ele fala assim: olha, vamos passar pelas águas
a primeira entrada do profeta nas águas ali, ele diz que as águas davam nos seus artérios, ou nos seus tornozelos. Depois ele continua andando, e as águas estavam nos seus joelhos. E mais um pouquinho, e as águas chegaram aos seus lombos, à sua cintura. E a cada etapa dessa, media 1000 côvados, que é em torno de 500 metros. A cada 500 metros que ele andava em direção, naquele veio de água, que agora estava, não era mais só um veio. Quando eu falo veio, gente, era de fato isso. Quando começou, sei lá, debaixo do umbral, era só uma aguinha. Eu não sei como é que chama lá no interior, um corguinho. Era bem raso, não é? Não dava para ver o fundo, mas aqui ele começa a se aprofundar, e aí vai chegar um ponto em que ele fala assim, ó, não dava mais para eu me sustentar de pé. Enquanto a água dava nos lombos, bacana, a gente vai para o mar, para o litoral, e lá normalmente vem o pessoal do Corpo de Bombeiro para nos orientar, aquele salva-vidas. Ele fala, olha, vocês não são daqui, vocês são turistas, então é seguro até as águas estiverem no seu umbigo. Passou disso, volta, vai para a praia, não entre mais, porque senão a água pode te surpreender, de repente, né, a areia sai de debaixo dos seus pés, e se você não tem experiência, você pode morrer afogado. Então é seguro até os lombos, mas chegou um ponto em que a água estava tão profunda que eles não podiam mais se sustentar, eles estavam dominados pelas águas, eles estavam imersos, né? Eles estavam imersos ou submersos naquelas águas, tinham que nadar para se sustentar. Ok até aqui? Nós estamos tentando passar uma visão real, não é? Eu quero que você veja essa imagem do que estava acontecendo lá nesse capítulo 47. As águas que saíam de lá de baixo, vamos voltar lá, a nossa imagem anterior. Essas aguinhas aqui que saiu aqui, essas águas ali, saíam debaixo do templo, corria do pátio e rompiam em duas direções. Vou ver se dá essa outra, dá para ver direitinho? Hoje eu estou feliz da vida, está ótimo. Eu acho que o problema, quando eu estou lá, não é só o telão, é os olhos. O problema é os olhos, né? Então, aquela aguinha lá, gente, ela sai só um fio de água lá debaixo do trono, depois ela sai do portão da cidade, e elas vão aumentando, mas num certo ponto ali, bem no início ainda do portão, ela se divide. O texto não fala sobre isso, o texto não menciona, mas ele se divide em duas, eu chamei de perna, né, para ficar bem fácil, duas pernas, né? Uma delas segue em direção ao oriente, e ela vai aumentando até desaguar no Mar Morto, e a outra pega a direção contrária, vai para o ocidente, e vai desaguar no Mar Mediterrâneo. De Jerusalém até o Mar Mediterrâneo tem em torno de 1.450 quilômetros. Imagine isso. Se aquele fiozinho de água que sai lá do templo não fosse aumentado, não ganhasse força, como que ele vai viajar 1.400 quilômetros? Então existe já um poder de Deus em ação. E essa outra perna que vai para o Jordão, ela vai percorrer pelo menos 117 quilômetros até chegar no Mar Morto. Ela nasce no Rio Jordão, estou fazendo confusão. A água que sai do templo, ela vem, divide em dois braços, uma vai para o Mar Morto, 117 quilômetros, e a outra vai para o Mar Mediterrâneo, 1.450 quilômetros. Amém? Isso está também corroborado lá em Zacarias,
porque o texto aqui não fala, mas Zacarias vai falar sobre isso, dessas águas que se dividem. E lá falou o seguinte: naquele dia também ocorrerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, que é o mar morto, que fica em frente ao templo, naquela direção, e outra metade delas para o mar ocidental, né? E vai dizer, aí que fala no verão e no inverno que sucedia isso, mas tem outros textos que falam que mesmo no verão e no inverno, ou seja, o ano todo, ela corria naquelas direções. Nós sabemos que historicamente, o Rio Jordão, o Rio Nilo, eles são de muita importância para aquela região, né? E tem algumas épocas do ano que chega a transbordar, tem as enchentes, e aí ele fica bem caudaloso, e quando volta ao seu normal, aquelas áreas que estavam inundadas, né, com as enchentes, elas ficavam extremamente férteis, e disso viviam aquelas pessoas ali, os ribeirinhos ali, aquelas nações que viviam adjacente àqueles rios. Precisava acontecer esse fenômeno de encher, transbordar, depois voltar ao normal, para que onde foi molhado ficava fértil. Mas este rio aqui, nessas duas vertentes, vai correr de janeiro a dezembro. Amém, queridos? Não vai ter interrupção. Então nós vimos lá na outra imagem, nessa imagem aqui, ó, que o rio nasce ali no templo, né? Aqui, ó, no meio, no templo. E aí uma parte corre em direção ao Mar Morto e a outra parte sobe para o Mar Mediterrâneo. Ok? Amém? Aulas técnicas não pode dormir não, gente. Nós vamos ver nessa figura ainda que ao longo deste rio, tanto em direção ao oriente como ao ocidente, a sua margem, de um lado e de outro, vai nascer toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Antes, deserto, estéril, árido, agora fértil. Vai nascer todo tipo de árvore. A gente lembra até lá o Jardim do Éden, não é? Então, toda árvore que dá para se comer, não é cactos, não é abrolhos, como aconteceu depois da maldição lá da queda do Éden, mas isso nos remete para a restauração, tem isso em mente. O nosso foco é mostrar a restauração. Então, toda água que dá para se comer, alimento, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Nós temos então vida perene, né, de qualidade, nós temos prosperidade aonde essa água corre, porque ela sai da onde? Do trono de Deus, vem de Cristo. Cristo já disse lá para a samaritana lá: quem crê em mim, como diz as Escrituras, de ti fluirão o quê? Rios de água viva. E ele disse: olha, se você soubesse quem te pede água, eu sou a fonte de águas vivas. E ainda, em Isaías 35, 6, 7, diz assim: então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Então nós vimos que curas milagrosas, né, porque as águas arrebentarão no deserto do ribeiro, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em manancial de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais. Chacais aqui fala de animais que se alimentam de mortos, de carniça, como o urubu, por exemplo, e outros mais. Haverá então nesse local erva, né, com canas e juncos, vida, saúde, prosperidade, milagres, sinais,
maravilhas, resultado das águas torrenciais ou do mover do Espírito Santo, já se nós quiséssemos fazer a aplicação aqui, ok? Então vamos ver aqui agora alguns conceitos, não é? No contexto escatológico, que é o nosso terceiro ponto. Se você estivesse na revista, você viu que nós vamos pular o segundo aí. Alguns comentaristas dizem que didaticamente é melhor assim, porque o segundo ponto é a aplicabilidade, né? Que é o resultado pneumatológico. Então, olha só, vou tentar mostrar aqui algumas figuras, e eu espero que vocês continuem vendo. Eu não estou vendo nem aqui, vocês estão vendo aí? Tem umas montanhas bem altas e no meio um lago. Porque, na verdade, o Mar Morto não é mar, é um lago. Mas como ele tem 75 quilômetros de extensão, quem está na sua orla, olha e não vê o final e chama de lago. O mesmo que acontece lá no Novo Testamento, né? Então, olha só aí. Essa é a figura de satélite desse Mar Morto. Olha só como que são as suas bordas. Bem esbranquicenta aí do lado, ó. Aqui seria o que? O sal, né? Ó, tudo isso aqui é sal, ok? Vamos mais. Eita! Agora não foi, né? Foi? Até demais, né? Então nós vamos mostrar, na verdade, que várias figuras desse Mar Morto, a minha intenção em mostrar essas figuras era para que vocês vissem a quantidade de sal e os efeitos que esse sal provoca nestas águas. Então, algumas curiosidades aí, ó. Olha lá. Vamos falar sobre isso aí. Em relação ao nível do mar, aquela primeira figura lá que nós mostramos, ó, ela tem uma profundidade, o espelho da água, tá? Em relação ao nível do mar, de quase 400 metros. Ou seja, o nível do mar está aqui, o Mar Morto, o espelho dele, né, a parte de cima das águas, estão a 400 metros abaixo. E do espelho da água do Mar Morto para o seu fundo, em alguns pontos chega a quase 1 quilômetro de profundidade. Olha só. Esse local onde a gente viu ali satélite, se chama também depressão ou vale, tá? Porque está lá embaixo, entendeu? Então, ele é considerado o local mais baixo do planeta Terra. E, sem dúvida, as águas mais densas que existem devido ao seu alto grau de salinidade. Queridos, se eu pegar esse copo de água aqui, que eu vou beber aqui na frente de vocês. Privilégio de quem está aqui na frente, né? Se eu colocar aqui 1/3 de sal aqui dentro, dá para beber? Este mar, esse lago, ele tem em torno de 35% de sal. Do seu conteúdo, 35% é sal. Os outros mares são salgados. Quem já esteve no mar aqui? Com certeza você chegou lá e pôs a mão na água e colocou na boca, né? É salgado. Mas lá, aquele índice, aquele grau lá de salinidade, está em torno de 3 a 3,5% só. Aqui é 10 vezes mais, é 35%. Consequência, impossível haver vida nele. Não tem peixes, não tem algas, não tem corais, não tem nada, nada subsiste aquela salinidade toda. Nada. E as águas se tornam tão densas devido à profundidade e à quantidade de sal. Não tem como mergulhar nele. Nós temos uma figura aí que mostra as pessoas. Olha lá,
O pessoal está boiando no sal, no lago lá. Você chega lá, não precisa saber nadar, não. É impossível morrer afogado nele. Você chega lá, dá uma ponte, e ele te joga para cima. A gravidade é invertida, ela é negativa, por causa dessa densidade. Esse é o nosso Mar Morto, ok? Então, eu acho que deu uma visão aí da situação geológica deste mar, né? Deu para ter uma visão. Este é o nosso Mar Morto. Ele recebe águas do Jordão, que fica a mais ou menos 100 quilômetros dele. Essas águas correm no deserto, vem trazendo sal, e chega lá no Mar Morto, e ele é Mar Morto por causa disso, que não tem vida nele, e ele não deságua mais, ele é tão fundo, que não tem como desaguar. A única forma de escoar as suas águas seria através do processo de evaporação. Então o sol, né, aquece, evapora-se as águas, mas o sal fica. Nesse processo de evaporação, o sal não sobe, ou pelo menos não o suficiente, e por isso é como se estivesse decantando ali, ok? Sabe o que é decantar, né? Eu tenho um cliente gaúcho que toma café por decantamento, que não coa o café, ele ferve a água, coloca o pó e espera o pó descer, aí ele toma aquela água. Processo de decantamento. Então, esse sal, ele vai decantando e vai ficando no fundo, e por isso que ele é totalmente estéril. Mas, queridos, nós vimos aqui na profecia, que quando aquelas águas que saem lá do trono de Deus, e entram aqui agora neste mar, o Mar Morto, o que é que vai acontecer? Primeiro, aonde essa água que sai do rio passa, ela vai levando vida, onde era estéril passa a ter vida. E este mar, ele agora sim, as suas águas vão sarar. E aí vai ter, o texto vai falar no versículo 11, me parece, que, no versículo 10, e a partir do 9, e será que toda criatura vivente que vier para onde quer que entrarem esses ribeiros, viverá, e haverá muito peixe. Não tinha, mas agora vai ter. Muito peixe, porque lá chegarão as águas e sararão, e viverá por onde quer que entrar este ribeiro. E será também que pescadores estarão junto dele. Olha o efeito, queridos, olha só. Primeiramente, a situação de caos. Lembra Ezequiel 37? Um vale de ossos secos, sequíssimos, morte, desesperança. Mas agora, o mesmo caso com o Mar Morto, sem vida, mas com a chegada das águas cristalinas, que vem do trono de Deus, que simboliza aqui o mover de Deus, do Espírito Santo, o que acontece? Ressuscita, vida. Aonde era estéril, agora passa a ter vida, não só onde as águas correm, mas também onde ela se armazena. E essa vida vai vir tanto para a região da Judéia aqui, quanto para as outras demais regiões do mundo. Esses dois braços significam isso. Deus é Deus de todos, não faz acepção de pessoas, a oportunidade é para todos. Deus é Deus de perto e é Deus de longe também, aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa grande lição nessa manhã. Mas aí, o tópico 2, que vai falar sobre a implicação pneumatológica, que nome complicado, difícil, né? Pneuma, vento, né? Poder, vai falar sobre a implicação dentro dessa doutrina. Qual que é a implicação espiritual dessa lição para as nossas vidas? Então, a partir do versículo 3, nós vamos ver que essas águas, elas vão aumentando o seu volume, e o profeta, ele vai andando nelas. Ele começa lá no início, e os seus pés estão molhados, estão lá nos tornozelos as águas.
E aí nós vamos fazer a aplicação, não mais agora a parte só histórica, física, real da profecia, mas agora vamos trazer isso para o Espírito Santo. Essas águas são o mover de Deus, amém? Vamos falar assim? E agora você aceita Jesus, você recebe Cristo como seu Salvador, você é tocado, convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então você começa a sua caminhada cristã, e você agora está como um bebê, com as águas lá nos seus pés. Tem muitas pessoas que param por aqui, queridos. Tem muitas pessoas que crescem fisicamente, financeiramente, em todos os sentidos, mas no espírito fica lá, ainda como recém-nascidos, bebês. O pastor pregou outro dia aqui. Não cresce, mas o espírito fala assim: anda um pouco mais. Ele vai andando e as águas agora estão nos seus joelhos. Ele começa a sentir mais de Deus. Ele começa a sentir a transformação de Deus na sua vida. Quanto mais você anda em direção a Deus e você se enche do Espírito, mais Deus vai agindo na sua vida. E Ele resolve que não quer apenas ser um crente comum, de banco, de escola dominical de apenas culto de quinta-feira, mas agora ele começa a querer mais de Deus, e ele estuda, e ele lê, e ele ora, e ele faz jejum, e então ele vai andando em direção às águas, e agora as águas estão já nos seus lombos. E ele continua. Ele não fica ali, e daqui a um pouco ele anda mais 500 metros e as águas já o submergiu, e ele está imerso. E agora, querido, acontece uma coisa maravilhosa demais, que é quando o profeta não consegue mais pisar no chão, e ele agora está totalmente, completamente dominado pelo Espírito Santo de Deus. E agora, quem age na vida dele não é ele, não mais eu vivo, 2 Coríntios 5,17, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17, oh glórias! E nesse ponto Deus já o capacita com dons, com sinais, com maravilhas, com sabedoria, com sensibilidade espiritual, com unção, e ele é bênção para ele e para os outros. Mas aí o Espírito leva e fala assim: agora vem cá, fica aqui de lado, olha a consequência disso, de você estar imerso no Espírito Santo, e vai mostrar as margens daquele rio, está vendo? Não tinha vida, era tristeza, era depressão, era só derrota, era só resmungos, era murmuração, era esterilidade. Agora tem frutos, agora tem vida, agora tem mover, agora tem poder, agora tem milagres. O texto diz que tem saciedade, as árvores eram para alimento, tem saúde, tem perenidade, não é aquele crente de pica-pau, que sobe e desce, mas agora tem perenidade, tem estabilidade, tem curas. Lá diz que os coxos vão levantar, os cegos vão enxergar, os mudos vão falar, resultado dessa corrente de águas vivas, que sai do trono de Deus. E uma notícia boa para você, querido, para você, querida: estas águas que vão acontecer para Israel, para o milênio, para aquele tempo, lá no futuro, lá em Apocalipse, para você e para mim já estão disponíveis. Oh glórias! Como é que está o seu nível espiritual? Pensa para você mesmo. Será que você está lá só com as águas nos tornozelos? Cresça. Está nos joelhos? Cresça. Está nos lombos? Cresça mais. Está aqui, cresça mais. Uma coisa é certa, você não vai morrer disso. É vida. É vida. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé. Deus abençoe muito a você que veio para a EBD.
nossos alunos estão chegando, nossa sala está bonita, nós vamos ter ainda uma classe aqui com todos os membros da igreja, amém? E você pode, querido, receber a sua revista, você pode acessar os sites, você pode estudar e ter muito, muito mais de Deus. Quando a gente estuda isso aqui para ministrar, nós recebemos muito, muito, e não tem como passar tudo para você, mas você pode acessar essas fontes você mesmo, está ao seu alcance, amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Pai, obrigado porque o Senhor, pela tua misericórdia, o Senhor vê nosso estado, ó Pai, muitas vezes deplorável, o Senhor vê nosso estado, ó Pai, de cansado, de desanimado, mas o Senhor, ó Pai, disponibiliza do teu poder, da tua força, ó Pai, da tua majestade, e coloca ao nosso alcance um alimento maravilhoso, uma água que nunca se acaba, que nunca seca, que é capaz de restaurar, meu Deus. Obrigado pelo teu povo, ó Pai, conserva a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém.